Bom dia, nono ano. Vamos a mais uma aula de Química essa semana. Na aula de hoje, vamos estudar balanceamento de reações químicas ou equações químicas e grupo de substâncias. Começando, então, pelo balanceamento de equações químicas. Nas aulas anteriores, nós já vimos que as reações químicas são representadas por equações químicas, né? E essas equações possuem dois membros: o membro dos reagentes, que está antes da seta, e o membro dos produtos, que está depois da seta. Na aula de leis ponderais, nós vimos que a soma dos reagentes deve ser igual à soma dos produtos, né? A lei de Lavoisier. E para que o número de átomos dos reagentes seja igual ao número de átomos dos produtos, nós precisamos balancear essa equação. Para fazer isso, o que é preciso? É necessário colocar um número na frente das fórmulas dos reagentes e dos produtos, para que os dois membros fiquem iguais em quantidade. Esse número que é colocado na frente é chamado coeficiente estequiométrico. Reparem aí no primeiro exemplo. A parte dos reagentes: um átomo de carbono mais 2 átomos de oxigênio. Quando eu não tenho nenhum número na frente da substância química ou do elemento em uma equação química, esse número é 1. Então, não tendo número nenhum, nós sabemos que é 1. Então, é um átomo de carbono. É como se tivesse o número 1 na frente do O2 e nós precisamos fazer uma multiplicação com esse coeficiente, com esse número embaixo. Então, é como se tivesse 1 vezes 2 aí no O2, então 2 átomos de oxigênio. Na parte dos produtos, tem que ter a mesma quantidade da parte dos reagentes, né? Então, tem um átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então, essa equação está balanceada. Reparem no segundo exemplo agora. 2H2 mais O2 formando 2 moléculas de água. O número que está na frente, então, é chamado coeficiente. E o número que está embaixo, ali, do ladinho do elemento químico, nós chamamos de índice. Então, como eu já disse, é preciso multiplicar o coeficiente pelo índice do elemento. Então, dessa forma que nós conseguimos saber a quantidade de átomos. Então, no H2, eu multiplico 2 vezes o 2, então vamos ter 4 átomos de hidrogênio. Do outro lado, nos produtos, também multiplica, vai ter 4 átomos de hidrogênio também. E no oxigênio, como esse 2 na parte dos produtos, tá certo? Esse 2H2O, esse 2 está multiplicando o hidrogênio e multiplica o oxigênio também. Então, fazemos uma distributiva aí. Então, 2 átomos de hidrogênio, 4. 2 átomos, 2 vezes 1 átomo de oxigênio, vai dar 2 átomos de oxigênio, certo? Então, e do outro lado também tem 2 átomos de oxigênio. Então, a equação está balanceada. Mas vocês devem estar se perguntando, como eu começo esse balanceamento, né? Da onde eu começo? Existem dois métodos de balancear uma equação. Um chamado método de oxirredução e o outro chamado balanceamento por tentativa. No momento, eu vou passar o método de tentativa. Esse método consiste na escolha arbitrária dos coeficientes, até que eles se igualem às quantidades dos átomos e reagentes e produtos. Então, na verdade, é uma tentativa mesmo. Então, eu tento um número, analiso, ver se ficou igual os dois membros, né? Se não ficou, eu tento outro número e assim por diante. Para esse método, podemos seguir um roteiro que pode facilitar o balanceamento. Começamos acertando os coeficientes na sequência metais,
depois a metais, em seguida analisa o hidrogênio e, por último, analisa o oxigênio. Então, esse exemplo aqui, um átomo de magnésio mais HCl, formando MgCl2 mais H2. Então, seguindo essa regra, vamos começar pelo magnésio. Note que a quantidade do magnésio, tanto nos reagentes quanto nos produtos, é 1. Então, como eu já disse, não tem nenhum número na frente, não tem nenhum coeficiente, então quer dizer que é 1. Em seguida, vamos analisar o cloro. Então, o cloro nos reagentes tem 1 átomo e nos produtos tem 2. Então, o que deve ser feito? Tem que multiplicar o cloro por 2 para ficar a mesma quantidade, né? Nos reagentes e nos produtos. Então, esse 2 eu não posso colocar embaixo ali do cloro, eu tenho que colocar na frente da substância inteira que o cloro está. Então, eu coloco o 2 na frente do HCl. Desse jeito, eu igualei o HCl. Então, ficou Mg mais 2HCl, formando MgCl2 mais H2. Com isso, eu consegui acertar a quantidade de átomos do hidrogênio também. Porque como eu faço distributiva, então analise aí, 2HCl. Eu faço uma distributiva para o hidrogênio e para o cloro. Então, vai ter 2 átomos de hidrogênio também, que é a quantidade que tem na parte dos produtos. Então, dessa forma, a equação ficou balanceada. Aqui nós temos 2 equações balanceadas. Então, na parte dos reagentes, a primeira substância aí, C2H6O, começando pelo carbono, 2 átomos de carbono. Do outro lado tem que ter 2 átomos também, então o 2 vai na frente ali do CO2, na parte dos produtos. 2 carbonos, o carbono está certo. Analisando o hidrogênio, no caso, nessa equação aqui, já não tem um ametal, né? Então, eu vou direto para o hidrogênio e depois para o oxigênio. 6 átomos de hidrogênio no primeiro membro, nos reagentes. E na parte dos produtos, eu tenho que colocar um número vezes 2, que dê 6. Então, é o 3. Fazendo a distributiva, 3 vezes 2 ali no hidrogênio, lá na água, dá 6. Então, o hidrogênio está certo também. E o oxigênio, como eu tenho oxigênio 2 vezes na parte dos reagentes e 2 vezes na parte dos produtos, analisem aí, gente, 2 vezes. Então, eu tenho que somar. Então, a soma dos oxigênios na parte dos reagentes tem que ficar igual na parte dos produtos. Então, na parte dos reagentes tem 7 oxigênio, na parte dos produtos também tem 7. Na segunda equação, H2 mais O2 formando água. Esses números em vermelho e azul é a equação balanceada já. Então, vamos imaginar que não tem esses números aí. Então, 2 átomos de hidrogênio e 2 átomos de hidrogênio do outro lado. Então, tá certo. Só que o oxigênio, ele tem 2 átomos no primeiro membro e 1 átomo no segundo. Então, o que tem que ser feito? Colocar o 2 na parte dos produtos, fazendo a distributiva, eu vou ter 2 átomos de oxigênio nos produtos, que fica igual à parte dos reagentes. Só que aí o hidrogênio ficou desestabilizado, porque até então estava certo, né? Só que esse 2 que eu coloquei ali no H2O é para o hidrogênio e é para o oxigênio. Então, ali no H2O, na parte dos produtos, 2 vezes 2 hidrogênio dá 4. Eu tenho que colocar um número vezes 2 ali na parte dos reagentes, que dê 4 também, que é o 2. Então, agora ficou tudo balanceado. Grupo de substâncias. Existem 4 tipos de grupos de substâncias, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos.
Começando pelos ácidos, os ácidos são substâncias que, quando em contato com a água, quando nós misturamos um ácido na água, ele vai sofrer uma reação chamada ionização. Essa reação é quando é liberado íons H+. Então, para uma substância ser considerada um ácido, quando em contato com a água, dissolvido na água, ela vai liberar íons H+. Então, quanto maior a quantidade de íons H+, mais ácida é essa substância. Então, esse íon é responsável pela acidez. Então, aí é a equação da ionização. Então, o HCl, que é o ácido clorídrico, quando dissolvido em água, ele libera o H+, e libera o Cl-. Ele vai liberar um cátion e um ânion. Existem ácidos presentes nos alimentos, como o ácido cítrico, que está presente nas frutas cítricas, limão, laranja, o ácido acético, que está presente no vinagre, o ácido lático, que está presente nos iogurtes, e também existem ácidos que são utilizados nas indústrias, como o ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido clórico, Então, tem uma infinidade de ácidos. Os ácidos têm como característica um sabor azedo e eles conduzem eletricidade. Na próxima aula, eu continuo falando sobre ácidos, a nomenclatura dos ácidos, e também os outros grupos de substâncias. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu encerro aqui a aula. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Façam as atividades com muita dedicação. Bom trabalho, até mais!